hoje a quinta mensagem, a parte 5, da importância de cuidar dos pensamentos. Vamos elevar o nosso conhecimento, vamos receber de Deus os ensinamentos que precisamos receber e praticar na nossa vida para termos os pensamentos de Deus. Você precisa ter os pensamentos de Deus. Você precisa ter os pensamentos de Deus. Você precisa viver de fato aquilo que você é, que a Bíblia Sagrada diz que você é. Você precisa ser de fato aquilo que a Bíblia Sagrada diz que você é. Amém? Porque as promessas de Deus é para você. É para você, amado. Não é para o ímpio. As promessas de Deus não é para o filho da perdição. As promessas de Deus é para os filhos de Deus. Amém? E assim nós vamos reinar em vida a cada dia aqui nesta terra, glorificando e exaltando o nome do Senhor com o nosso testemunho de vida, porque nós vivemos por fé e não por vistas. Diz a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Paizinho querido, Paizinho de amor, o nosso Deus, o Deus que nos reconciliou consigo mesmo, o Deus que nos atraiu, o Deus que nos amou primeiro, o Deus que nos salvou, o Deus que nos justificou e nos glorificou. Estamos aqui, Senhor, neste momento para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, nesta hora, aquietados, Senhor, preparados pelo Teu louvor, preparados, ó Deus, por esta ambiência de paz, de harmonia, de comunhão, para receber a Tua voz em nosso espírito, para ouvir a Tua voz e receber os Teus ensinamentos, para que a mente de Cristo, que já está em nosso espírito, que já está em nós, seja ativada e venha à luz em nossa vida o poder da mente de Cristo. Que venha, Senhor, sobre nós o poder da mente de Deus, que Tu queres que vivam os Teus filhos, o modo como o Senhor deseja que vivam os Teus filhos nesta terra. Por isso eu te peço, Deus, que mais uma vez o Senhor me use, com a submissão, com a humildade, com o temor e o santo tremor, que eu venho ao Teu altar, Jesus, para falar em Teu nome, para ser o Teu porta-voz para a vida da Tua igreja, para a vida dos Teus filhos que estão aqui presencialmente, aqueles que estão pela internet, aqueles que vão receber esta palavra, Jesus. Eu oro, Pai, pedindo para que haja frutos, pois a boa semente será semeada a partir de agora, e certamente cairá em boa terra, que dará o seu fruto para o Teu louvor e Tua glória. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. E todos que oraram comigo, digam amém, amém e amém. Glórias a Deus, a Jesus, toda a glória. Obrigado, meu filho Vinícius, minha amada e querida esposa, abençoada pastora Daniele, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, homens e mulheres salvos, santos preciosos do Pai, amados de Deus, mais que vencedores em todas as coisas, preciosos
de Deus, pedras vivas, bom perfume de Cristo, embaixadores em nome do Senhor, ministros da nova e eterna aliança, aqueles que foram chamados por Deus para reinar em vida por meio de Cristo, aqueles que foram chamados neste tempo para receber a revelação dos mistérios que estavam ocultos desde tempos eternos, aqueles que são hoje dispenseiros da maravilhosa graça de Deus, aqueles que vivem o novo pacto, um pacto de melhores e superiores promessas. Deus quer, diga, Deus quer. Então você tem que entender que Deus quer, amém? Não é uma suposição, Deus quer de fato. Deus deseja, de fato, que a sua igreja, amados, seja a concentração dos salvos. Aqueles que conhecem os pensamentos e os caminhos de Deus. Deus quer que a sua igreja viva desta forma. Ele deseja que a sua igreja seja a reserva moral do planeta. Essa é a vontade de Deus, amados. Deus quer que a sua igreja seja, de fato, a reserva moral deste planeta. Então, nós precisamos entender o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que é isso, pastor? O que é isso? Deus está dizendo que toda a criação, os seus filhos, aguardam a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus se aproximarão de Deus quando de fato enxergarem Deus nos seus filhos. Ou seja, a tua vida vai atrair outros que estão gemendo aí fora, que estão precisando urgentemente de Deus. Estão entendendo? Estão aguardando a salvação de sua alma, querendo nos conhecer. Mas a questão é, o que nós temos de diferente das outras pessoas para oferecer? O que nós temos de diferente nas atitudes das pessoas que estão à nossa volta? Se muitas vezes nós nos igualamos a elas, fazemos as mesmas coisas que elas. Então, o que nós temos de diferente das outras igrejas? Então, amados, para sermos de fato o que Deus deseja que sejamos, para sermos de fato esta igreja que Deus deseja, é necessário nós renovarmos a nossa mente dia após dia. Diga, eu preciso renovar a minha mente dia após dia. Então, toda batalha na nossa vida acontece na nossa mente. Entenda isso. Toda luta que você passa na sua vida, toda batalha que você enfrenta, ela está num campo de batalha e este campo se chama mente. Então, é da mente que vem o veredito. Se um filho de Deus andará em vitória ou em derrota. Então nós entendemos o quê? Que a maioria do povo de Deus aí fora, amém? Não nós, aí fora, que frequentam outras igrejas, que vão nas igrejas, a maioria anda em vitória ou em derrota? Em quê? Derrota. Por quê? Porque não entendem isso, não sabem disso e vivem lutando contra quem?
o diabo. Então tudo é o diabo. Tudo é a prova. Estou na prova. Estou na prova. Porque o diabo se levantou. Porque o diabo armou. Tudo é o diabo. Então, ninguém pode decidir por mim nem por você a nossa vida. Somos cada um de nós o que decidimos ser. Então, se nós vamos andar nesta terra em vitória ou em derrota, somos nós que decidimos. Mas, pastor, espera aí o que, amados? O que Jesus fez lá na cruz? Venceu ou não venceu? Venceu por quem? Por mim e por você. E agora? Como ele espera que eu ande aqui nessa terra? Em derrota? Não. Ele espera que eu ande em vitória. Então isso tem que estar na minha mente. Isso tem que estar concebido na minha mente para que de fato isso aconteça. Então, como na vida dos crentes aí fora, isso não está concebido, eles vivem em derrota. Eles vivem contando a derrota. Então somos nós que decidimos se o nosso caminho será um caminho de vitória, será um caminho de santidade, de obediência, ou se será um caminho de carnalidade e desobediência, automaticamente trazendo a derrota. Então na minha mente alguém reina. Diga, na minha mente alguém reina. Sabia disso? Que alguém domina aí na tua mente? E quem vai dominar? Quem vai reinar? Aquele que ocupa maior tempo e espaço da sua mente. Existe um reino espiritual e existe um reino carnal. Diga, reino espiritual e reino carnal. Romanos 6,12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, Paulo diz que se nós deixarmos a nossa mente humana, a nossa carne, dominar os nossos pensamentos, é isso que vai reinar sobre a minha vida. Está entendendo? Então, eu preciso entender que há o reino de Deus e que há o reino de Satanás. Pastor, Então aqui nós não ficamos lutando com o diabo. Aqui, graças a Deus, não tem isso, não tem essas coisas, porque aqui quem reina é Jesus Cristo. Aqui toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor que nos salvou. Então o nosso culto é para glorificar o Deus da nossa vida. Mas é o nosso Deus que nos ensina a respeito dessas verdades para que eu cresça, espiritualmente e viva de forma madura a vida espiritual. Então eu tenho que entender que se na minha mente não for a palavra de Deus que vai ocupar o maior espaço e o maior tempo da minha vida, se não for isso, não vai ser Deus que vai reinar sobre a minha vida. Vai ser o diabo. O diabo vai estar reinando sobre os meus pensamentos. Quem está entendendo? Hebreus 12, 28, Paulo diz assim: por isso, recebendo nós, aleluia, um reino inabalável. Então, o reino que você recebeu é inabalável. Quando você recebeu Jesus Cristo no teu espírito, você recebeu um reino inabalável, que é o reino de Deus. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, sou eu que decido quem vai reinar. Se é Deus ou se é o diabo. Enquanto um filho de Deus, ele está no mundo,
ele está sendo governado pelo reino de Satanás. Totalmente governado pelo reino de Satanás. Porque ele não conhece os pensamentos de Deus. Então a mente dele é totalmente dominada pelos pensamentos do mundo. E o que a Bíblia diz? Que o mundo jaz no maligno. Então não há, amados, ouça e entenda. Não há possibilidade nenhuma de alguém que não confessou Jesus Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Não existe a possibilidade, tá? De ter pensamentos de Deus. Não, mas a pessoa ela é muito boa, pastor. Nossa, ela tem um coração, ela é muito boazinha. Amada, ela conhece o pensamento de Deus? Ela conhece o que Deus diz? Se não, ela não tem a mente governada por Deus. Ela não tem os seus pensamentos governados por Jesus. Não é Deus quem reina na vida desta pessoa. Então, ou seja, uma pessoa ela só é governada totalmente por Deus quando a mente desta pessoa tem os pensamentos de Deus e ela vive por esses pensamentos. Ou seja, ela decide viver por esses pensamentos. Quem está entendendo? Amém? Então, enquanto essa pessoa não passa pelo novo nascimento, por que a Bíblia diz a respeito de novo nascimento? Ah, eu vou morrer e nascer de novo? Não. Você vai nascer, vai viver, vai chegar num nível de entendimento intelectual para ouvir a palavra de Deus. E aí, por vontade própria, quando você for atraída ou atraído por Jesus Cristo, amém? Você vai dizer: eu confesso Jesus como meu Senhor. Eu recebo Jesus como meu Senhor. Eu creio no que Ele fez por mim. Eu creio que Ele morreu para me salvar. Isso faz o quê? Com que você venha a nascer de novo. Porque até esse momento você estava morto. Espiritualmente falando, você estava morto. Você estava sem vida. Então, no momento em que a pessoa confessa a Cristo e passa a ter uma vida com Cristo, ela recebe vida. E ela já é herdeira do quê? Da vida eterna. Aleluia. Mas enquanto isso não acontece, amado, esse mistério, esse sobrenatural de Deus não acontece na vida da pessoa. Ela permanece cega. Ela permanece com escamas nos olhos que impossibilita dela enxergar a verdade. Quem está entendendo? Então, essa pessoa, ela é governada pelos pensamentos de Satanás. Que o próprio Satanás plantou na sua mente desde a gestação. Desde o momento em que essa pessoa estava sendo gerada no ventre da mãe, Satanás já começou a bombardeá-la com os pensamentos mundanos. E por isso muitos nascem pensando que não vão ser nada na vida, pensando que não vão ser amados, pensando que não vão ser aceitos, pensando que nada que fizerem vai dar certo, pensando que eles não nasceram dignos de ser ou de ter alguma coisa. Estão entendendo? Porque o diabo provocou situações, colocou lá pensamentos contra os pensamentos de Deus. Está claro? Então, a partir do novo nascimento, essa pessoa começa a conhecer Deus. A partir do novo nascimento, essa pessoa começa a ter uma nova história com Deus. A partir do novo nascimento, essa pessoa começa a receber o conhecimento de quem ela é realmente para Deus. E quem é o Deus verdadeiro. Estão entendendo? Ela passa a aprender as verdades de Deus. Em João 1, 12, 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aleluia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
a saber, aos que creem no seu nome. Onde estão os que creem no nome de Jesus? Então você recebeu o poder, amado, de ser filho de Deus. Então aquilo que dizem aí fora, todo mundo é filho de Deus, é mentira. Todo mundo é criação de Deus, é criatura de Deus, mas filho de Deus é só aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Está entendendo? E é a Bíblia quem diz, não sou eu. Versículo 13. Os quais, olha aí, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas o segundo nascimento. Estão entendendo? O nascimento no Espírito. Isso é lindo, amado. Então, há um novo nascimento no Espírito para a vida dos filhos de Deus que ainda não receberam Cristo. Então, assim, a pessoa ela pode decidir receber Cristo ou não? Não, ela não pode decidir porque ela não tem livre-arbítrio. Então, quem é de Deus, um dia vai receber Cristo. Porque ela vai ouvir a voz de Jesus e vai seguir a Jesus. Agora, quem não é filho, nunca vai ouvir a voz de Jesus. Pode até tentar, mas não consegue. Estão entendendo? Então, nós temos que glorificar a Deus, porque foi isso que Jesus disse quando ele mandou os discípulos de 2 em 2 para pregarem o reino, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos voltaram todos felizes, falando para Jesus as proezas, os milagres que eles haviam feito. E eles diziam, os espíritos se submetem a nós. Nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. E aí Jesus diz o que para eles? Não deve ser por isso a vossa alegria, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. O vosso nome está arrolado nos céus. Então, isso tem que ser a nossa alegria, saber que nós somos filhos de Deus, de fato. Nós não estamos aqui para sermos salvos, estamos aqui porque somos salvos. Amém? Não estamos aqui para nos tornarmos filhos de Deus, estamos aqui porque somos filhos de Deus e na cruz do Calvário Ele salvou a todos nós. Amém? Então a Ele toda a glória, todo o louvor, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Então, há um novo nascimento para todos os filhos de Deus nessa terra, amado. Estão entendendo? Estão entendendo? Tá difícil entender isso? Não? Todo filho de Deus vai passar por esse novo nascimento. E vai se tornar um só espírito com o Senhor. Isso é lindo, amado. Isso é lindo. 1 Coríntios 6, 7, Paulo diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então diga, eu sou um espírito com Deus. Diga, eu sou um espírito com Deus. Aleluia, amado. Onde se ouve isso? Onde se ensina que aquele que recebe Cristo se torna um espírito com Deus? E isso não tem como ser desfeito. Então muitos crentes estão aí vivendo com a mente de Cristo, sendo um espírito com o Senhor, mas com uma vida de derrota. Com uma vida esculhambada, desculpa aqui a expressão. Uma vida totalmente bagunçada. E até pegam a Bíblia e vão para a igreja. Mas com péssimo testemunho de vida. Com péssimo testemunho de vida familiar. Com péssimo testemunho de vida financeira. Devem para todo mundo. Com péssimo testemunho, de relacionamentos. Com péssimo testemunho na vida profissional. Vão para o serviço e querem enrolar o patrão. Vão para o serviço e não vestem a camisa da empresa.
só querem sugar. E são crentes, estão entendendo? E aí as pessoas que são filhos de Deus, que ainda não receberam Cristo, e que a Bíblia diz que estão aguardando a revelação dos filhos de Deus, essas pessoas fazem o quê? Eu ir para a igreja? Para ficar assim? Para ser assim? Prefiro não ir. Estão entendendo? Esse é o julgamento. Então, aqueles que eram para atrair os filhos de Deus para Deus, o que eles fazem? Eles afastam. Estou falando alguma mentira? Não? Então, amados, eu louvo a Deus que nós estamos numa igreja que nos ensina a verdade. Graças a Deus, que nos ensina a verdade, viver a verdade, e por esta verdade, atrair os filhos de Deus, para que eles também vivam esta verdade. Em 1 João 5,18 e 19, diz a palavra do Senhor assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então é a Bíblia quem diz, nós cremos, então nós sabemos que nós somos de Deus. E você diga graças a Deus. Então todos que nasceram de novo, que receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, esses se tornaram um só espírito com o Senhor. Portanto, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Versículo 18, pastora, deixa para mim, por favor. Olha lá. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, com tudo isso, o que você deve saber? Que mesmo recebendo o novo nascimento em Cristo, mesmo sendo selado pelo Espírito Santo, guardado por Ele, na sua mente continua tudo que Satanás um dia instalou aí. Então isso é muito importante você saber. Porque é isso que as igrejas aí fora não ensinam. E por isso os crentes vivem em derrota. Estão entendendo? Porque as pessoas dizem, você é mais que vencedor. Ah, Cristo habita em você, você tem a mente de Cristo. E a pessoa está lá vivendo do mesmo jeito que viveu a vida inteira. Como é que vai viver em vitória? Como é que vai ser mais que vencedor se não muda de atitude, se não muda de pensamento, se não muda a postura diante de Deus? Estão entendendo? Então a pessoa está lá com a Bíblia debaixo do braço, filho de Deus, herdou a salvação, é um espírito com o Senhor, mas não recebe o conhecimento destas verdades para reinar em vida. Então, eu preciso entender que para mim reinar em vida eu tenho que ter conhecimento. O que Jesus disse? Errais por não conheceis as Escrituras. Então, quem não conhece a Escritura, erra. E quem erra vai reinar em vida? Não. Vai viver de derrota em derrota. Oséias, Deus falou pela boca do profeta Oséias, o meu povo padece, em outras traduções, o meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então, o conhecimento nos traz vitória. Mas eu tenho que aprender o que é praticar esse conhecimento. Se eu continuar com a minha mente igualzinha ao dia que eu recebi Cristo, não vai ter vitória. Está entendendo? Eu preciso entender isso. Então, a cada dia eu preciso ser melhor. Diga isso, a cada dia eu preciso ser melhor. Amém? Então hoje eu tenho que ser melhor que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor que hoje.
Em tudo. Cada um de nós vimos, ouvimos, sentimos e vivemos tantas coisas até termos o encontro com Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Todos nós aqui, amados, tivemos experiências ruins na vida. Tivemos, sabe, passamos por situações indesejáveis, desagradáveis. E isso era a realidade para a nossa vida. E eram o quê? As mentiras. Eram as artimanhas de Satanás para tentar nos fazer viver uma vida de derrota. Uma vida de dor, uma vida de tristeza, de destruição, uma vida de vícios. Eu cresci, amados, num lar onde eu tinha o exemplo de cabeça do lar, que bebia e que fumava. Então, aquilo para mim era algo simples. Beber e fumar. Estão entendendo? Então, o diabo já estava colocando na minha mente que aquilo era normal. Que eu podia beber e que eu podia fumar. Tranquilamente. Que aquilo não iria me fazer mal e ninguém iria me condenar por aquilo. Por quê? Meu pai fazia. Não estou aqui criticando meu pai, longe disso. O meu pai, ele foi vítima de outras vítimas. Então, ele recebeu também na sua vida aquilo que foi plantado na vida dele. Estão entendendo? Então, eu louvo a Deus que na minha vida Jesus entrou. Estão entendendo? Eu louvo a Deus que na minha vida, na vida da minha família, Jesus quebrou as maldições. Então, os pensamentos que para mim um dia eram pensamentos certos, hoje eu tenho o poder de dizer que é errado. Estão entendendo? Hoje eu tenho o poder de discernir e falar, opa, aqui não. Pode até chegar no portão, mas é do portão para fora. Para dentro da minha casa, não. Por quê? Pensamentos errados, pensamentos do diabo. Então, as mentiras que o diabo um dia tentou colocar na nossa vida, na nossa mente, para termos uma vida de dor, uma vida de tristeza, uma vida de destruição, e dizer, é assim mesmo, Jesus quebrou tudo. E glória a Deus por isso. Então nós temos nova vida em Jesus. Então nós vivemos, olha amados, nós vivemos situações, vivemos circunstâncias, nós tivemos que passar às vezes momentos energizados do inferno, que são usados pelo diabo para nos atacar. Essa semana nós tivemos algo em casa, com a nossa filha Maria. Aconteceu, eu falei para a pastora, não falei, pastor? Isso aí é o diabo usando a outra criança para atacar nossa filha. Por quê? Deus nos guarda, então o maligno não nos toca. O que ele faz? Ele usa outras pessoas para tentar nos atacar. Está entendendo? É assim que ele faz. Mas nós temos que ter o quê? Olhos iluminados para enxergar isso. Porque se nós não tivéssemos olhos iluminados, a gente tinha feito desculpa a expressão, um barraco. Eu tinha ido lá na escola brigar, se eu não tivesse olhos iluminados. Não é, pastor? Nós teríamos ido lá brigar. Por quê? Um outro menino, num ponto de ônibus, humilhou a nossa filha. E ela ficou chorando, o ônibus foi embora. Imagina o desespero. Chegou em casa chorando, mãe, perdi o ônibus. Mas por que perdeu o ônibus? Porque eu fiquei chorando. Mas por que você ficou chorando? Porque o menino ficou zoando comigo. Então, circunstâncias na vida, mano, que o diabo, ele arma e ele tenta fazer, sabe, com que a gente se sinta menos. Com que a gente se sinta, às vezes, um nada. Estão entendendo?
E todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Então, o que vai acontecendo desde o ventre materno até o encontro com Cristo, o que foi gerado em nós? Um padrão de pensamento errado. Um padrão de pensamento totalmente fora da vontade de Deus. E só na revelação da graça de Deus que nós podemos mudar este padrão de pensamento. Só onde nós estamos, amados. Neste ministério, levantado por Deus, para podermos ter a nossa mente transformada, os nossos pensamentos mudados. Mas pastor, talvez alguém pergunte, mas Deus já não cuidava de nós desde antes do ventre materno? Ele já não nos conhecia antes do ventre materno? Sim. Assim como Ele cuida de nós hoje, Ele cuidava de nós. Mas a diferença, amado, é que nós não conhecíamos a Deus como nós conhecemos hoje. Estão entendendo? Então, essa é a diferença. Agora nós conhecemos. Agora nós temos vida. Agora nós temos o dom da fé. Agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E quando a Bíblia diz que nós devemos andar em novidade de vida, isso começa nos pensamentos. Está aqui. Tudo que estava formado quando eu conheci Jesus tem que ser mudado. E isso é tudo. Tudo. É tudo, amado. Porque todos os meus conceitos antes de Jesus eram errados. As minhas concepções eram erradas. Então, pelo conhecimento da revelação da palavra de Deus, pela sua maravilhosa graça, a minha mente deve ser reprogramada. E você diga amém. Porque você sabe que a nossa realidade revela o quê? Os nossos pensamentos. Aquilo que eu sou mostra aquilo que está dentro da minha mente. Em Provérbios 23, versículo 7, diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu quero que você, eu quero inculcar isso na sua mente. Eu quero que isso entre na sua mente. Porque é a palavra de Deus, é poder de Deus para transformar a tua vida. Isso tem poder para transformar. Mas esse versículo aí pequenininho, pastor? Sim. Esse versículo pequenininho tem poder para transformar a sua vida. Porque como você imagina, assim você é. Então a sua vida hoje está sendo o quê? O retrato daquilo que você imagina ser. Pastor, mas eu não queria ser como eu sou. Então mude o que você imagina de você. Mude aquilo que você imagina da sua vida. E aí? E aí que tudo vai começar a mudar. Tudo vai começar a mudar. Amado, eu vou dizer algo aqui. Eu nunca imaginei abrir porta de carro para minha esposa. Eu nunca imaginei abrir porta de carro para a esposa. Não, ela que abra, e ela que saia, e ela que... Hoje eu fico bravo se ela entra sem me esperar para abrir. É ou não é, pastor? Como é que você entra sem me esperar? Mas ela está carregando a bolsa, eu falo, não, dá aqui a bolsa. Carregar. Onde que eu imaginei carregar a bolsa da minha esposa? Sabe? Coisas que a minha mente teve que ser mudada. Porque eu tinha pensamentos errados. Isso aqui eu estou citando exemplos bem pequenininhos. Porque tem maridos, amados, que tratam a esposa do mesmo jeito a vida inteira. Não sabem fazer, uma gentileza para a esposa. Não sabem tratar a esposa, de modo gentil.
Acho que, né, eu sempre falo que o casal, quando vai começar a namorar, ou quando está namorando, nossa, mas é né, desculpa a expressão aqui, é uma melação, né? E dá buquê de rosa, e dá a caixa de bombom, e dá cesta de café da manhã. Bom, pelo menos eu acho que é assim, né? É? É ou não é? Ninguém quer falar nada? Irmã Camila. É assim? Então, aí depois casa. Continua assim, irmã Camila? Hã? Não, né? Acaba a cesta, acaba. Acabou tudo, não tem mais lá. Eu fui comprar, não tinha. Né? Então, assim, os pensamentos que têm que ser mudados, amado. E mais uma vez eu te digo, um exemplo básico aqui, um exemplo simples de atitudes que fazem toda a diferença num relacionamento, numa relação. Como imagina em sua alma, assim ele é. Ah, não, isso é só para quem... Não, isso é para mim. Isso é para mim. Levar a minha esposa num restaurante bom, para almoçar fora ou jantar fora, é para mim. Ah, é só para quem é rico, tem dinheiro. Não, é para mim. Se eu não posso agora, eu vou alcançar isso, porque dentro de mim eu já estou pensando que assim eu sou. Porque eu sou um bom pai. Se eu tenho defeitos, esses defeitos vão sumir. Porque na minha mente já está que eu sou um bom pai. Eu sou um bom marido. Um excelente marido. E se eu tenho defeitos que precisam sumir, desaparecer, vão sumir, vão desaparecer. Por quê? Na minha mente já está que eu sou um excelente marido. Assim a mulher. Eu sou uma excelente esposa, eu sou uma excelente mãe. E se tem pensamentos que precisam ser arrumados, vão ser arrumados porque você já está imaginando o que você é. Eu sou um bom filho. Eu sou uma ótima filha. Não, mas eu tenho coisas que precisam ser alinhadas, coisas que precisam ser acertadas. Vão ser acertadas, porque você já está imaginando que é isso que você vai ser. Olha lá Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui eu quero trazer você para um ensino do que está escrito, porque tem muitas pessoas que não entendem isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha, eu não nasci de novo. Deus não me guarda e o maligno não me toca? Hã? Aí vem a palavra de sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos lá. 1 de João 5,18 diz: aquele que nasceu de Deus o guarda. Então, tem contradição aqui? Não. Porque a Bíblia não se contradiz. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então vamos entender. Resistir, amados, aos pensamentos errados. Se eu resisto os pensamentos errados, o diabo não consegue me dominar. O diabo não consegue reinar sobre a minha vida. Estão entendendo? Aquilo que ele colocou na minha mente como verdade, mas são mentiras, quando eu resisto, ele não consegue reinar sobre mim e eu estou o quê? Me sujeitando a Deus, aos pensamentos de Deus. Então vem lá, você vai ser sempre pobre. O que eu faço? Eu resisto. Não recebo. Eu me sujeito a Deus.
Porque a palavra diz que o meu Senhor se fez pobre para me enriquecer. Então eu estou o quê? Me sujeitando a Deus. E resistindo ao diabo, porque o diabo quer me ver pobre. O diabo quer me ver destruído. O diabo quer me ver sofrendo. Está claro, amado? Está claro. O diabo quer que eu pense que eu tenho o pior casamento da vida, do mundo. O diabo quer que eu pense que eu tenho o pior relacionamento com os meus filhos. E assim, na mente dos meus filhos, o diabo quer que os meus filhos pensem que eles vivem na pior família. Estão entendendo? Mas aí o que tem que acontecer? Resistir e se sujeitar a Deus. Sujeitar aos pensamentos de Deus. Então Deus guarda o teu espírito, Deus garante a tua salvação para a eternidade, e o diabo não pode tocar nisso, o diabo não pode te possuir. Por isso, aquele que nasceu de Deus o guarda. Guarda a salvação, guarda o teu espírito. O diabo não pode bagunçar aí a tua casa, que é a tua vida, o teu espírito. Amém? Deus lhe guarda. Mas o que o diabo colocou na tua mente por longa data, isso é que você... Isso é você quem decide se você vai aceitar ou resistir. Estão entendendo? Estão entendendo? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, a mente. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, como eu posso guardar o coração? Que neste texto, né, está se referindo à mente. Somente com a mente de Cristo. Somente com a mente de Cristo ativada, vivendo com os pensamentos de Deus, eu consigo guardar o meu coração. Agora, se eu não submeter os meus pensamentos à mente de Cristo, aos pensamentos de Deus, eu não consigo guardar o meu coração. E como dele procedem as fontes da vida, o que vai ter na minha vida? Morte. Está claro? Amém? 1 Coríntios 2,16 é o texto do início. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se eu recebi Cristo, sou batizado com o Espírito Santo, a mente de Deus está em mim. Amém? Então, eu possuo a mente de Deus, eu possuo os pensamentos de Deus, isso já estão no meu espírito. Mesmo sem eu conhecer, todos os pensamentos de Deus já estão em mim. Porque quando o Espírito Santo vem habitar em mim, vem habitar em você, que é no nosso espírito, é Deus que está em nós. Com todos os seus pensamentos, com toda a sua palavra. Por isso a Bíblia diz que nós já estamos capacitados, já estamos habilitados, já estamos perfeitos em Cristo Jesus. Então, muitos cristãos vivem em lutas, vivem em tribulações, com várias derrotas nas suas vidas, porque estão vivendo com seus próprios pensamentos. Estão com a vida fundamentada nos seus próprios pensamentos. Aquilo que receberam do diabo e não com os pensamentos de Deus. Permanecem nos pensamentos humanos. Aquilo que o diabo plantou. Em Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então vamos lá. De todo o teu coração. O que é esse coração? Esse coração é o espírito. Então a Bíblia fala, trata a palavra coração como alma, tá? Pensamentos,
e emoções, como espírito e como o órgão do corpo humano. Então, quando a pessoa não entende isso, ela está lendo a Bíblia, ela está lendo o coração, o que ela está entendendo? Ela está entendendo o coração, né, que está batendo aqui. Mas aqui, nesse caso, quando nós lemos Provérbios 4:23, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, é guardar a mente. Tá? E aqui, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é de todo o teu espírito. De toda a tua alma, aqui, alma, sentimentos e emoções. De todo o teu entendimento. Esse entendimento, o que é? É a mente. São os pensamentos. Então, como eu posso amar a Deus de tal maneira se parte da minha mente não se submete a Cristo? Eis a pergunta. Como alguém pode amar a Deus como deve ser se parte da mente, dos pensamentos, não se submete a Cristo? O pastor está pregando aqui e a ovelha está replicando com o que o pastor está falando. O pastor está pregando e a pessoa está pensando em outra coisa. O pastor está falando da palavra aqui, ensinando, e a pessoa está pensando o que ela vai fazer na hora que chegar na casa dela. O pastor está pregando aqui, ela está pensando o que ela vai fazer amanhã. Ou seja, a mente está dividida. A mente não está totalmente em Cristo. E uma pessoa assim não ama a Deus como tem que amar. Olha que sério que é isso, amado. Eu só consigo amar a Deus como eu devo amar, com todo o meu espírito, com toda a minha alma, os meus sentimentos e as minhas emoções, com todo o meu entendimento, que é com toda a minha mente e com todos os meus pensamentos. Está claro? Está claro? Tiago 1,8 diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, aquele que está com a mente dividida, ele está com dois reinos dividindo os seus pensamentos. Ele ouve a palavra de Deus, ele ouve os ensinamentos de Deus, ele ouve os pensamentos de Deus, ele recebe os pensamentos de Deus, mas ele não se firma totalmente nos pensamentos de Deus. Então ele é o quê? Um homem, uma mulher de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância espiritual, amado, é resultado de uma mente dividida. A pessoa que não se firma no caminho de Deus é porque ela está com a mente dividida. Ela está dividida entre dois reinos. Estão entendendo? Em Jeremias 29, 13, 14, diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então o que é isso aqui? De todo o vosso coração, de todo o vosso pensamento. Estão entendendo? Quando vocês me buscarem com a mente totalmente em mim, eu serei achado de vós. E farei mudar a vossa sorte. Então, por isso a vida de muitos não mudam. Porque os pensamentos estão divididos. Está claro até aqui? Então, de toda a mente, com os pensamentos totalmente alinhados à vontade de Deus, assim se vive a vontade do Senhor. Se busca a Deus com a mente dividida, sabe, se serve a Cristo com a mente dividida, não há como agradar ao Senhor, amados. Não há como acontecer mudança de sorte na vida. Não há como acontecer mudança de vida. Então, se a tua mente não estiver diariamente, todo o tempo que você estiver acordado,
porque não vou dizer aqui 24 horas por dia, porque tem a hora do sono, não é? E quando nós dormimos, nós damos um off, que fica ligado ao nosso subconsciente, mas a nossa consciência dá o off. Então, eu não vou colocar aqui o tempo de sono, mas enquanto você está acordado durante o dia, se os teus pensamentos não estiverem em Cristo, a tua mente vai estar no mundo. A tua mente vai estar com os pensamentos errados que o diabo já plantou aí dentro da sua mente. E você vai estar sendo guiado por Satanás, pelo diabo. Colossenses 3:2, nós vamos para a reta final da mensagem. Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas, então tenha os pensamentos de Deus. E não os pensamentos do mundo. Se eu ficar, amado, pensando nas coisas da terra, nas coisas que o diabo colocou na minha mente, eu não consigo pensar nas coisas do alto. Eu não consigo pensar como Deus pensa. Há uma guerra em curso na minha mente. De um lado a mente de Cristo, do outro a mente humana, que é o diabo. Quem vai te dominar? É você quem decide. É você quem decide quem vai te dominar. Qual reino irá lhe ditar as regras? É você quem decide. Então, que reino está ditando as regras para a tua vida? Pense aí. Que reino? Porque, amado, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. É algo muito sério. Porque em muitas coisas nós achamos que é Deus que está reinando na nossa vida, mas é o diabo. Em muitas coisas nós achamos que é Deus que está reinando. E nós dizemos e cantamos que Deus reina, que Deus reina. Ele reina mesmo porque Ele é rei de reis. Mas na nossa vida Ele está reinando. Na nossa mente Ele está reinando. Nos nossos pensamentos Ele está de fato reinando. Ou é o diabo que está reinando com as suas mentiras? Estão entendendo? Amém? Porque, amados, tem coisas que vêm para a nossa vida e parece ser certo. E nós acabamos indo por aquele caminho achando que está certo. Mas se nós pararmos e pensarmos, está certo de fato? Ao homem, há caminhos que parecem ser direitos. Mas o fim deles é morte. Ao cabo, é morte. Então, aquilo que parece ser direito, amado, eu preciso ver se a Bíblia diz que é direito. Se os pensamentos de Deus disserem que é certo, então eu assumo para a minha vida e sustento e tenho o respaldo de Deus e a garantia de Deus que aquilo para mim é bênção. O diabo, ele já estragou e bagunçou muito a nossa vida. Eu creio. Eu creio que antes de recebermos Cristo, o diabo pintou e bordou na nossa vida. Então, meu amado, deixe agora Cristo reinar totalmente nos seus pensamentos. Amém? Não permita mais as mentiras na sua vida. Não permita. Não se deixe abater com aquilo que o diabo tenta fazer você acreditar que é a verdade para a tua vida. Não é. A verdade para a tua vida é o que Cristo fez na cruz a teu favor. A verdade para a tua vida
É o que Jesus deseja que aconteça na sua vida. E é bom, agradável e perfeito. Porque o plano de Deus para a tua vida é um plano perfeito de vitória. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! A Jesus toda a glória, igreja. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Fique de pé no teu lugar. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Resiste aos pensamentos errados, os pensamentos negativos, os pensamentos pessimistas. Resista, e ele fugirá de vós. Que os pensamentos de Deus reinem na sua mente, os pensamentos de Deus reinem na sua vida, e que lhe dê um bom futuro, que lhe dê um futuro de sucesso, porque é o que Deus tem para você. Mas você precisa deixar. Você precisa aceitar. Você não pode ter medo. Você não pode ter receio. Você não pode duvidar que Deus tem o melhor para a tua vida. Você não pode duvidar que Deus quer o melhor para a tua vida. Você não pode duvidar, você não pode ter medo de se lançar no que Deus diz a teu respeito. E se a situação, se a circunstância está totalmente adversa àquilo que você tem aprendido e ouvido aqui, é porque, infelizmente, você viveu até hoje com os teus pensamentos, os pensamentos errados. E aí então, a tua vida é aquilo que você pensa. Então por isso você precisa permitir os teus pensamentos serem renovados. Você precisa se abrir para os pensamentos de Deus. Você precisa entender que em você está o poder dos poderes, que pode fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa. E se você limitar os teus pensamentos, você limita o poder de Deus na tua vida. Então não limite Deus. Não coloque limites para Deus. Eu consigo ir até aqui. Eu consigo fazer só isso. Jamais faça isso. Porque aquilo que você determinar, o limite que você colocar, vai ser o tamanho do teu Deus. E nosso Deus é grande. Amém? O nosso Deus é grande. Então, abra a tua mente para os pensamentos de Deus. Viva, amado. Viva a saúde perfeita. Sabe, é triste ver crentes em Jesus com a saúde, sabe? Esses dias eu estava conversando com o irmão, um legalista de outra igreja. Nós demos uma carona para ele lá no AME. Nós fomos fazer um exame, né, pastora? Lá do ouvido, né? E nós trouxemos esse irmão que estava lá, ele pediu uma carona. E está lá para ver um tumor no pulmão. E eu semeei, não é, pastor? Semeei, falei da graça, falei do poder que já está em nossa vida. Mas na mente dele é o quê? É o diabo. Na mente dele é o diabo que trouxe a enfermidade para ele, que agora ele está lutando com o diabo. Então é muito triste, sabe, a gente vê que o povo de Deus não está
vivendo a glória de Deus. A igreja de Jesus Cristo, amado, tem que refletir a glória do Senhor. A glória do Senhor. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver Deus. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver o poder de Deus, o poder de Jesus. Amado, Jesus chegava e onde ele encontrava fé, as pessoas eram curadas. Ele só não pôde realizar muitos milagres na sua própria pátria, porque ali havia o que? A incredulidade. As pessoas diziam, aquele lá, não é o filho de José, é o filho de Maria, não estão conosco os seus irmãos e suas irmãs. As pessoas não deram crédito para ele. E ele não pôde fazer. Mas aonde ele acha fé, vidas são transformadas. Aquele cego de nascença, ele viveu até aquele momento em que ele ouviu Jesus passar. Até aquele momento ele era conhecido como um cego mendigo, que vivia sempre a mendigar, a pedir para os outros, porque ele tinha a incapacidade. E quando ele ouviu Jesus passar, ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que estava ali dizia, cala-te, não incomodes o mestre. E a Bíblia diz que ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o Senhor mandou o chamar. E quando o chamaram e disseram, o mestre te chama, a Bíblia diz que ele saltou, deixou a sua capa. E nesse exato momento, amado, há uma revelação muito grande. Deixar a capa é deixar a velha vida. Deixar a capa é se desprender daquilo que te prendia, que te tornou, que te tornava incapaz, que te tornava pequeno. E ele vai até Jesus, o levam até Jesus. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era um cego de nascença. Mas Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Assim diz a palavra do Senhor, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você tem que ter ousadia de pedir. Você tem que ter ousadia. Porque o cego disse, que eu veja. Ele disse, vai, e a tua fé te curou. E naquele mesmo momento, o cego viu. Ele nunca havia enxergado, porque ele era cego de nascença. E ali começava para ele uma nova vida. Um novo tudo. Ele se tornara capaz. Aquilo que ele não podia fazer por causa da sua deficiência, quando ele teve encontro com Jesus, ele foi capaz de realizar. Ele foi capaz de ir de encontro com a vida e lutar
e realizar. Então, amados, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Mas com Jesus nós podemos realizar tudo. Com Jesus nós podemos fazer, nós podemos ir além. E que assim aconteça na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Senhor, Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que restaura, que restitui. Tu és o Deus de milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Aqui estamos nós, Senhor, tendo a nossa mente renovada nesta noite pela Tua palavra, para termos, Senhor, de fato a nossa vida transformada em Ti. Que esta boa semente que foi semeada no coração dos Teus filhos germine e dê o seu fruto, Pai, trazendo a mudança de vida, trazendo, Senhor, a capacidade, trazendo, Senhor, o entendimento daquilo que de fato os Seus filhos são em Ti. Um espírito com o Senhor, um espírito com Deus, com a mente de Cristo, com a mente de Cristo ativada no seu viver. Senhor, que os Teus filhos compreendam e entendam que a inércia não traz vitória. Que a Tua igreja compreenda, Senhor, que permanecer nos mesmos pensamentos não traz mudança de vida. Que a Tua igreja compreenda, Senhor, que permanecer com os mesmos conceitos errados do mundo, do diabo, é impossível alcançar a vitória. É impossível realizar sonhos. É impossível ir além. É impossível sair do lugar em que estamos e ir para onde o Senhor deseja. Por isso, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, para que a Tua igreja, Senhor, todos que aqui o Senhor plantou, na cidade de Bauru, na cidade de Lençóis Paulista, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, os irmãos aqui de Ipaussu, Senhor, que todos enxerguem com os Teus olhos, pensem com a Tua mente e voem como águias, com asas como águias, voos altos, que realizem aquilo que desejam, Senhor, aquilo que até hoje não se manifestou, não aconteceu, é porque os pensamentos do diabo prevaleceram, os pensamentos humanos, os pensamentos errados prevaleceram e determinaram a vida dos Teus filhos. Mas nesta noite isto cai por terra, Senhor. Nesta noite eu creio, Deus, que as mentes estão sendo renovadas aqui. Vidas vão ser transformadas, Pai, para o Teu louvor e Tua glória, porque Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus que opera sinais e maravilhas, e o Senhor está operando no meio de nós. O Senhor está transformando, Jesus. O Senhor está nos dando a visão. É um novo tempo para a Tua igreja. É um novo tempo para a nossa vida. É uma nova vida em Ti, Senhor. Com o entendimento claro do Teu querer para nós. Com o entendimento claro do Teu querer para a nossa vida. Por isso, Pai, nós não vamos aceitar mais desculpas. Nós não vamos aceitar mais desculpas neste lugar. Porque nós tudo podemos em Ti. Tudo podemos em Ti, Senhor. Somos fortes. Somos fortes. É de Ti que vem a nossa força. É de Ti que vem a nossa suficiência. E Tu és um Deus grande. Tu não és um Deus pequeno. Tu não és um Deus que depende de nós.
Somos nós que dependemos de Ti. E o Senhor está em nós, Senhor. E nós queremos Te honrar. Nós queremos honrar o Teu poder que está em nós, para que o mundo veja a Tua glória através de nossa vida, para que todos saibam que Tu és um Deus que muda a história diante dos nossos olhos. Assim vai suceder, Pai, neste lugar. Assim vai suceder, Pai, porque nós não somos coitadinhos. Nós não somos coitadinhos. Nós somos filhos do Deus vivo. Somos filhos do Altíssimo. E nós não vamos aceitar mais, Senhor, a condição contrária na nossa vida. Nós não vamos aceitar mais, Senhor, aquilo que ainda não mudou, porque nós não mudamos os pensamentos. Nós não vamos mais aceitar. Nós trazemos à existência por fé a transformação em várias áreas da nossa vida, pelo poder da renovação da nossa mente. Chega, Senhor, de ouvir a Tua voz e voltarmos para o nosso lar da mesma forma. Chega, Senhor, de ouvirmos a Tua voz e irmos embora para casa dizendo que culto lindo, que culto maravilhoso, mas a nossa vida continuar a mesma. Chega, Senhor, de hipocrisia. Chega de falsidade. Chega, Senhor. Eu oro, Deus, para que a Tua igreja se levante. Eu oro para que a Tua igreja se ponha na posição que o Senhor nos chamou, para que venhamos todos sair aí fora e falar do Teu poder através da nossa vida, não somente com palavras, mas mostrar a nossa vida àqueles que precisam de Ti, aqueles que precisam se reconciliar contigo, que vejam em nós a força e não a fraqueza, que vejam em nós a vitória e não a derrota, que vejam em nós, Senhor, a excelência e não o mais ou menos, que vejam em nós, Senhor, uma igreja que Te serve como o Senhor deve ser servido, uma igreja que de fato Te ama, Te obedece, que teme o Teu nome e que quer de fato Te agradar em tudo, Senhor, que quer de fato Te obedecer em tudo. Por isso, Senhor, nós não vamos mais permitir em nossa vida mente dividida. Nós não vamos mais permitir, Senhor, dois reinos reinando em nossa vida. Não mais. Não mais, Senhor. Porque o Senhor é o nosso dono. Nós somos Teus. Tu és o nosso Kyrios, o nosso dono e o nosso proprietário. E se nós precisamos aprender isso, que isso seja aprendido, Pai, para o Teu louvor, Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, recebemos e já Te agradecemos. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém, aleluia.